Oi, gente! Aqui é a Tayane Alo e vocês estão no Caruletas pelo Mundo. Bem, como a gente tinha falado antes, vamos, falar sobre o segundo ano de au pair. Eu acho que uma das coisas que eu mais quero compartilhar, eu acho que o segundo ano ainda mais pra quem fica 2 anos no au pair, eu acho que é uma coisa que você começa a pegar algumas coisas do primeiro ano que você acha que pode melhorar com a família, em relação a você saber as coisas que você não pode oferecer tanto, sabe? Se oferecer o tempo inteiro pra fazer as coisas. Não em relação que, assim, você não tenha que deixar de fazer isso, mas quando você tá morando com seu chefe, se você se oferece demais pra fazer algo, você acaba que faz o tempo inteiro e aí eles acabam achando que essa é a sua obrigação. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi também muito é se você quer fazer o bem, não precisa dizer pra todo mundo: olha, eu lavei a louça, olha, eu fiz isso. Na verdade, você faz. Porque acontece de uma pessoa achar, a mãe das crianças lavou a louça, e acaba que foi você, acaba que a mãe acha foi o pai ou foi a Thay. E acaba que, você não fica naquela de tipo, olha, eu chego lá e falo, eu lavei a louça aqui do jantar, não sei o que lá. Então, assim, fica uma coisa. Ninguém precisa saber das coisas boas que você faz, até porque o bem, ele é feito pro coletivo, não é só pra você, não é só pra uma pessoa, é pro bem coletivo. Todo bem, uma das coisas que eu aprendi muito é isso, sabe? Todo bem, ele é coletivo. Você não precisa se declarar que tá fazendo. Bem, então aquele recap sobre o último meu au pair do primeiro ano, ele termina comigo tendo uma semana pra achar uma família nova. Então, eu fiquei muito nervosa, gente. Eu achei que não ia conseguir. É muito engraçado, né? Quando você tudo tem um tempo, eu achei uma semana muito pouco tempo pra achar uma família. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito nervosa em relação de que eu achei que ia ser muito difícil. E assim, foi a coisa mais fácil do mundo, até porque quando a gente tá consciente do bem que a gente fez, quando a gente sai de uma coisa assim, olha, eu tô bem, eu aprendi, eu fiz meu melhor. Até porque quando eu voltei de Yosemite, a família, tinha feito tudo isso e eu descobri o que tinha feito, eu não cheguei pra família acusar, vocês fizeram isso comigo. Na verdade, o que eu fiz, eu fui eu mesma. Eu falei assim, gente, eu passei 1 ano aqui nessa casa, não vai ser uma semana que eu vou mudar quem eu sou, porque quem eu sou pra qualquer um. Eu não vou maltratar, eu não vou tratar diferente, eu vou continuar sendo eu, sabe? Pelo contrário, eu vou mostrar muito mais amor, até porque tá acabando e é o fim de uma jornada, eu quero terminar essa jornada bem. É muito engraçado que a família do meu primeiro ano, quando eu voltei pra casa, eu tinha mais uma semana a mais pra trabalhar com eles, e eu sabendo de tudo que eles fizeram, eles nunca vieram conversar comigo. E no final, no último dia que eu tava com eles, eles me levaram no restaurante. A gente foi jantar no restaurante peruano, que eu amo comida peruana. E eles me pediram desculpa, mas assim, uma desculpa que eu não sabe, quando aquela desculpa, me desculpe pelo que não deu certo, mas a gente te deseja toda a boa sorte do mundo, mas você fica assim, tipo, qual desculpa você tá pedindo? Tipo, qual? Mas aí eu entreguei pra Deus, eu falei assim, gente, tá tudo perdoado, sabe? Vamos seguir nosso caminho, eu desejo pra vocês o melhor e que tudo possa florescer tanto pra vocês quanto pra mim, e a gente vai seguir. Um beijo no coração, guardo vocês na minha memória, até porque aprendi demais. E é isso. Aí nisso, chegando os 10 dias pra achar uma família. Gente, 10 dias não, uma semana. Eu achei a família 15 minutos da casa do meu namorado, que era meu namorado na época. Achei a família em 15 minutos. E eu fiquei assim nervosa, porque eu falei assim, meu Deus do céu, não acredito. Isso, eram 3 crianças também, né? Era um menininho na época, de 4 anos, de 3 para 4, uma menina de 7 e um menino que tinha, uma menina de 6 e um menino de 8, 9 anos, né? Agora eu nem lembro mais, gente. Mas as crianças eu ainda tenho contato, é uma família que eu ainda tenho contato, uma família que eu amo de todo o meu coração. E foi uma família que trouxe uma coisa assim pra mim vivenciar muito diferente, porque era uma família de judeus mesmo. Assim, a Nana, a bisa deles, a avó do meu chefe, ela
ela passou pelo Holocausto, ela vivenciou o Holocausto. Então, assim, eu tava numa família que tinha uma história marcada no mundo. E isso, pra mim, não tem melhor ensinamento. E é muito engraçado que o meu chefe chegou, não, porque a minha avó, ela foi encontrada, né, embaixo de outros corpos e bababá, no Holocausto, e casou com um americano e veio pra cá. E ele sabe, você sabe o que é o Holocausto? Eu falei, claro que eu sei o que é o Holocausto. E eu falei assim, uma das coisas marcantes da história, uma história muito triste, né, pra ser verdadeiro. É uma história muito triste, acho que pra mim é uma marca muito escura que o planeta teve, onde pessoas inocentes, crianças, pessoas de todo tipo morreram, não só judeus, porque o Holocausto ele não era só para os judeus, eram para todas as pessoas deficientes, pessoas homossexuais, e assim, é muito triste. E voltando, né, era uma família de judeus que, quando eu fui com eles, eu cheguei em outubro, e logo depois tinha o Hanukkah, que é a celebração. Os judeus, eles não celebram o Natal, eles celebram o chamado Hanukkah, que dura, se eu não me engano, de 7 a 8 noites, né? E tem umas velas, assim, é muito, muito legal, porque as crianças ganhavam presentes todas as noites. E logo que eu cheguei com a família, eles tiveram um problema de encanação e inundação na casa, que eles foram para uma casa alugada em Tiburon. Gente, um minuto de silêncio aqui. Eu tive o quarto dos sonhos, eu tive o quarto mais lindo do mundo. Eu tinha um quarto com um banheiro privativo só pra mim. E esse quarto, as janelas eram automáticas, as cortinas eram automáticas. Eu com o controle remoto, a cortina subia e descia. Eu tinha uma televisão, tinha uma área de office, que era um escritóriozinho, e a minha cama era a coisa mais gigante do mundo. O quarto era muito grande, tinha um closet só meu, tinha um banheiro. O banheiro era lindo, todo de vidro assim. E tinha o meu escritóriozinho, a minha TV, tinha Apple TV no meu quarto. E minha câmera, assim, perfeita, ia pra um jardim e tinha o meu quarto tinha uma porta separada. Então, tipo assim, eu podia sair e não precisava ter que entrar pela casa, eu podia entrar só pelo meu quarto. Então, assim, era a coisa mais linda do mundo, era muito, muito lindo. E logo nisso, que eu cheguei, e depois logo em novembro, né, eu cheguei em outubro, logo em novembro, eu quebrei o braço, gente. Eu fui andar de skate. Até porque no primeiro ano, na família, eles não deixavam usar o carro, então eu comprei de uma au pair que tava voltando pro Brasil, eu comprei o longboard dela. E, gente, era a minha locomoção nesse país, viu? Californiana, skate, vivendo a vida, e eu tava nesse nível, assim. E nisso, né, com o Brett, e uma das coisas que, assim, o meu segundo ano foi mais marcante pra mim foi a família ter deixado eu morar com o meu namorado. Eu passei a morar com o meu namorado e ir trabalhar. Então eu não morava com a host family. Na casa, quando eles estavam em Tiburon, eu fiquei lá. É um lugar aqui na Califórnia onde tem várias casas de milhões, casas que os valores vão de 5 milhões a 10 milhões de dólares. Então, assim, são casas, mansões, né? E eu fiquei lá, assim, um bom tempo. Eu fiquei lá, acho que a gente ficou lá uns 2 meses. Passamos até o Thanksgiving lá e tudo mais. E logo depois, quando começou dezembro, a gente voltou pra casa deles. Em novembro, eu quebrei meu braço andando de skate. Eu levei as crianças pra um parque de skate. Gente, foi uma situação pra mim que foi basicamente um pouco também marcante. Porque quando eu quebrei o braço, a minha preocupação era tanto com as crianças e ter que dirigir de volta pra casa, que eu liguei pra minha chefe, eu falei assim, minha host mom, né? Liguei pra minha host mom, falei, olha, eu acho que eu não tô bem. Eu acho que meu braço aconteceu alguma coisa aqui, mas tá doendo muito. Eu acho que eu vou precisar de ajuda pra dirigir. E nisso, a minha chefe chegou lá correndo, chegou lá pra pegar as crianças. Eu falei assim, aí ela falou, olha, vai no meu carro. Ela falou, mas você pode dirigir, eu posso te levar pro hospital. Eu falei assim, não, deixa que eu vou, eu tô bem, eu tenho a minha mão direita, tá tudo certo, deixa que eu vou. Eu quebrei o cotovelo. E nisso eu cheguei no hospital, gente, eu quase desmaiei de dor, porque eu tava segurando, né, a dor ali na adrenalina e as preocupações que também era com a questão das crianças, porque eu não podia desmaiar e deixar as crianças ali à mercê de nada, eles poderiam ficar nervosas até por ver a minha situação.
Eu cheguei no hospital, assim, com muita dor. E quando eu fui ver, eu tinha fraturado, né? Não foi quebrado, mas foi fraturado. Eu fiquei com o braço imobilizado alguns meses. E logo depois de fazer uma fisioterapia, deu tudo certo. Até porque o cotovelo tem a questão do movimento. Mas assim, foi uma experiência muito maravilhosa. Eu não tenho nada que reclamar do meu segundo ano. Foi um segundo ano, eu tive muita sorte de ter uma família tão carinhosa, tão amorosa comigo. Pessoas que me ensinaram muito, assim, me ensinaram coisas que eu vou levar pro resto da minha vida, em relação também à bondade, em relação a ter responsabilidade. Eu aprendi muita responsabilidade com eles em questão de horário. Gente, é muito engraçado, porque pra mim, brasileiro, você fala assim, olha, chega aqui às 7 horas, tá bom? Chega aqui às 7 horas. O brasileiro faz o quê, gente? O brasileiro vai chegar lá às 8h15 pra quando a festa tá no fervo, mas na verdade todo mundo vai chegar às 8h15, todo mundo vai chegar às 8 horas da noite. E eu era um pouco assim, não vou mentir não. Não vou mentir não, até porque eu fazia isso, eu chegava na hora que ia começar. Não na hora que ia começar não. Tayane, olha só, você tem que deixar as crianças na escola 7h30. 7h35 eu tava chegando lá. Ou então eu buscava as crianças, a criança sai da escola 8 horas. Não, 8 horas não, mas tipo, 1h da tarde, eu chegava lá 1h05. Então, tipo assim, era sempre um atraso de 5 a 8 minutos. Aí depois a minha chefe falou, olha, não tem como fazer isso, tem que ter responsabilidade com seus horários. E assim, você tem que se programar. Se você sabe uma coisa tá acontecendo, você sai antecipada, Aí eu passei a olhar uma coisa que eu faço isso até hoje. Eu olho o trânsito, quanto tempo tá pra chegar em tal lugar, então eu já me programo pra chegar nesse lugar. O que é muito legal. Eu acho que essa questão de responsabilidade, programação e programar o seu dia faz com que as coisas sejam muito mais maleáveis. Se alguma coisa acontecer, você tem um plano B ali imediato, você tem, sabe? Olha quanta coisa a gente aprende em pequenos pedacinhos, em pequenas atitudes, em pequenos exemplos. Porque basicamente a minha chefe, ela trabalha muito, ela era uma mãe que tinha um trabalho assim muito corrido. O pai, ele trabalha para uma universidade, então assim, ele ficava mais tempo em casa, então era um trabalho mais flexível, até durante o Covid, que ele podia trabalhar de casa. Aí ela trabalhava de casa, mas tinha muita coisa que ela tinha que resolver, então ela ficava muito presa. E assim, foi o ano também que eu mais conheci a área onde eu vivo, porque eles me davam o carro. Além deles me darem um carro pra usar, gente, assim, eu digo que eu fui muito abençoada em relação de que eles deixavam eu morar com o meu namorado. Eu morava com meu namorado, saía de manhã pra ir trabalhar e voltava pra casa dele com o carro deles que dormia na minha casa. O carro ficava comigo todo o tempo. E assim, uma das coisas que aconteceu no final do au pair, eu comprei o carro deles. Eles tinham um carro, sabe aqueles carros quando você aluga por 4 anos e depois você devolve? E quando eles foram devolver, eles ofereceram um valor, é um valor bem abaixo do mercado. Até porque abate os anos que eles pagaram o aluguel do carro. E quando eles foram devolver, eu e meu namorado, a gente deu dinheiro pra eles e eles compraram um carro pra gente, depois a gente só transferiu o nome. E assim, quem faria uma coisa dessa? Até porque existem, tudo aqui nos Estados Unidos tem a taxa e tudo é marcado no nome deles e tudo mais. Então assim, foi uma coisa muito legal que eles fizeram pra mim. Eu sou muito grata por isso. E assim, e durante o ano, né, eu fiz muitas viagens maravilhosas. Eu descobri que eu amo acampar. Eu descobri que eu amo fazer trilha com Jeep, né, que é four-wheeling, que se chama aqui. Gente, é muito maravilhoso. Eu amo muito. E uma das coisas também que aconteceu nesse meu segundo ano, foi que eu comecei a fazer muito extra. Quem vem aqui, tem muitas meninas que eu conheci que vêm para os Estados Unidos para fazer esse dinheiro, para montar um dinheiro e voltar para o Brasil. Eu, no caso, queria fazer o dinheiro para poder viajar e fazer coisas que eu queria fazer, comprar as coisas, né? Porque, gente, o mundo do capitalismo é aqui, gente. E eu já aprendi que eu não preciso de nada, que eu já tenho tudo. E é muito engraçado porque eu, quando tava no meu segundo ano, foi o ano que começou a dar um pouco de amenizada no Covid, onde veio já a vacina e tudo mais, e por consequente eu conseguia fazer extras. Eu trabalhava na minha família, que eu era au pair, trabalhava em outra família enquanto as crianças estavam na escola, e à tarde eu fazia entrega de comida. Então, assim, trabalhei muito. Obviamente que não é permitido, né, no programa, mas
todo mundo trabalha, gente. Tipo, às vezes um vizinho que ajuda e você fala, olha, eu cobro tanto a hora e eu posso ficar com a sua criança enquanto ela tá brincando com a minha. Tem muita gente que faz isso, então assim, eu aconselho também a buscar fazer um extra, se você quer um dinheiro a mais. A primeira família que eu morei, eles disseram que eu não poderia nunca ir pro Havaí porque é muito caro pra ir pro Havaí. No segundo ano eu fui pro Havaí, fiquei num dos hotéis mais caros em Hawaii, no Marriott, e me diverti muito, gente. Eu fiz, assim, coisas maravilhosas na minha vida, conheci pessoas maravilhosas, desbravei lugares, conheci lugares lindos, acampei, me entreguei à natureza de verdade, porque a natureza é isso, a natureza é mãe, né? E tudo que você dá, você recebe de volta. E assim, é muito bom porque a gente também se energiza, se cura de coisas que a gente nem sabia que tinha. Eu fui acampar uma vez, o Brett me acordou, ele falou, Thay, isso tipo, era já bem noite, eu tava dormindo, né, na tenda, e ele ficou assim, Thay, acho que tem um urso aqui. Aí eu, tipo, olhei assim pra fora, eu vi uma sombra gigante, porque a lua à noite, quando você tá acampando na floresta, se tá numa lua cheia, tem uma luz, você vê que tem uma luz, a noite é mais iluminada. E essa noite tava bem iluminada e eu vi uma sombra assim, meio bem grande, eu falei, se for um urso tá de boa, deixa ele aí, ó, tá de boa, eu vou dormir porque eu tô cansada. Gente, quando eu acordei de manhã, a pata do urso que tava assim, em frente à nossa tenda. O urso foi até a nossa tenda, deu uma olhada e saiu. Sendo que a pata era do tamanho da minha cabeça, sabe? Era assim, eu fiquei, nem acredito. E assim, é muito legal. Onde eu moro hoje em dia, onde eu moro com meu marido, a gente tem leão da montanha, a gente tem bobcat, a gente tem aqui coiote, veados, tem todos os tipos de animais. Eu basicamente moro no meio da selva. É muito legal, eu moro num lugar que tem muita natureza, eu amo isso, eu amo demais. Então o meu segundo ano foi um ano de falar assim, olha, você foi muito otimista no primeiro ano, vamos deixar você mais suavezinha. Óbvio que sempre tem aqueles problemas, né, gente, de relação de, tipo assim, a família tem algo que eles não gostam, que você tá fazendo, que você pode melhorar. Foi um ano onde eu abri a minha consciência em relação que se alguém me critica, eu vou levar isso para um modo construtivo. Até porque eu não sou perfeita. Eu quero melhor convivência com todos, então para ter uma melhor convivência com todos, a gente tem que saber que a gente erra também. E que sempre a gente pode melhorar. Sempre existe 0,1% para você melhorar e todos os dias é uma nova chance de ser um melhor você. E quando a família conversava comigo, que eles falavam, olha, tá, a gente não tá gostando disso, ou você chegou atrasada, comunica mais com a gente, foram chaves pra mim que eu percebi que eu precisava mudar, eu precisava melhorar a minha comunicação com as pessoas. Eu precisava mencionar mais, se algo viesse no meu caminho que fosse interromper ou me fosse atrasar, que eu fosse mais comunicativa, porque aí não é só uma pessoa tentando resolver o problema, são 3 pessoas tentando resolver, então assim funciona muito mais. Foi onde eu percebi muita coisa em mim que eu posso melhorar sem ter que achar que uma crítica é algo que vai mudar tudo na minha vida, ou algo horroroso. Gente, crítica não é algo ruim. Tem muitas vezes que a gente nem pede, né? Aí, mas assim, tem vezes que é bom, sabe? Até no nosso meio de trabalho é bom a gente saber que a crítica, ela também tem um modo construtivo, ela também vem pra, ei, olha só, dá uma olhadinha nisso. Antes da gente começar a criticar a pessoa que tá criticando a gente, vamos olhar um pouco pra dentro e falar, olha, será que é isso mesmo? Porque muitas das vezes também que eu já percebi, exemplo, às vezes pode ser não um problema que você tenha que mudar, mas a pessoa que tá com você, a pessoa que está reclamando de você que tem que mudar, porque e tudo é questão de conversa, sabe? Tudo é questão de comunicação. Uma das coisas que eu aprendi muito, assim, você não pode ficar chateado com alguém e achar que aquela pessoa telepaticamente vai saber o que tá se passando na sua cabeça, que vai entender que, olha, eu tô chateada com você porque você não veio falar comigo, mas eu não vou falar com você porque eu quero que você adivinhe, gente. Não existe mágica que vá levar uma cartinha e botar na cabeça de alguém. Então, assim, a gente tem que se comunicar, a gente tem que expressar aquilo que não está agradando a gente, mas da mesma forma, também expressar aquilo que agrada, sabe? Chegar pra alguém e falar, olha,
Eu admiro muito você pelas coisas que você me fala. Olha, você me ajuda muito a crescer. Muito obrigada por ser uma luz na minha vida. Então, assim, a gente tem que saber balancear isso, sabe? A gente não pode ser tão negativo o tempo inteiro com a vida. A gente não pode ser tão negativo o tempo inteiro com as coisas ao nosso redor. Eu acho que o au pair foi uma grande lição na minha vida. Eu aprendi muito, eu aprendi muito. E assim, eu vivi altas aventuras. O meu primeiro ano foi um ano muito desafiador, até pelo Covid também. Foi um ano que foi desafiador para qualquer um. Não teve ninguém que chegasse e falasse, nossa, Covid foi batata pra mim. Gente, olha, eu quero conhecer essa pessoa. Porque até internamente é algo que foi desafiador. Até pelo fato de ficar em casa em quarentena, teve gente que começou a perceber que o marido ou a pessoa que ela tava junto não era realmente a pessoa que ela queria estar. Então, assim, foi um ano de muita descoberta e um ano de muito aprendizado. Eu aprendi muito no meu segundo ano. Eu sou muito grata todas as famílias que eu passei, né? Nas 2 famílias que eu passei, e quanto eu aprendi. E assim, tem muita coisa que eu quero ensinar a vocês. O meu canal, ele é baseado... Eu comecei o meu autoconhecimento, a minha história de descobertas pessoais. Eu comecei no au pair, mas eu quero continuar trazendo isso para todos. Tudo que eu vivi aqui na Califórnia, todas as coisas, tudo que aconteceu, sabe? E tudo que vem acontecendo. A gente tem um potencial para fazer o que a gente quiser. A gente só precisa mudar o nosso pensamento, o nosso cérebro. Acho que a gente tem um poder pra tudo, gente. A gente tem um poder pra mudar a nossa própria vida e até a vida do outro, mas a gente precisa entender isso na nossa cabeça. A gente precisa começar a analisar os nossos pensamentos. A gente precisa começar a perceber como que a gente reage perante o mundo. Até porque foi também de uma certa forma que eu comecei a perceber o quanto negativa eu era e como eu queria mudar. E assim, a mudança ela não acontece de um dia pra noite, são treinamentos, é a mesma coisa que você ir pra academia. E eu acho assim, a mudança ela começa de dentro pra fora, mas o momento também que eu comecei a me dedicar pra academia, que eu comecei a me dedicar nos exercícios, fazer hike, me entregar à natureza e perceber o quanto eu me sentia bem no meio, sabe, no meio da natureza, perto das plantas, perto das árvores e perto dos animais, eu comecei a perceber o quanto conectada eu conseguia estar comigo. O quanto conectada eu conseguia estar e quão positiva eu queria ser, não só ser, mas o quanto positiva eu estava perante todas as situações que aconteceram na minha vida. É você saber que a mudança não é tão dolorida e o caminho ele é florido. Porque quando a gente se abre para o mundo, quando a gente abre o nosso coração para entender melhor quem nós somos, obviamente cada um lida com essa forma de modo diferente, mas a gente passa a perceber também que a gente pode começar a colher flores, a gente pode andar no jardim, em vez de num jardim florido, não só, sabe, numa rua de pedras e montanhas. Tudo tá a nosso serviço e Deus ajuda a gente de todas as formas. A gente só precisa mesmo, o nosso único trabalho é mudar a nossa percepção. A gente só precisa abrir os olhos, ampliar nossa visão, começar a perceber e começar a deixar as possibilidades entrarem no nosso caminho. E eu sou muito grata por toda a família que passou no meu au pair, por cada pessoa que me ensinou, sabe, eu me entreguei de verdade a esse processo e hoje eu moro aqui na Califórnia, eu vivo aqui, eu sou muito grata a tudo isso. Eu sou muito grata pela mudança positiva que isso veio pra minha vida e como eu consegui perceber, mudar dói, mas também é necessário e a gente precisa disso, sabe? A gente tem um momento que a gente precisa acordar para a vida, a gente precisa despertar desse sonho. E é isso. Espero que vocês estejam aqui comigo na próxima semana e eu quero muito falar com vocês sobre a questão do medo. De forma que a gente possa vencer o medo e a gente possa saber que não existe limites.
para os nossos sonhos, e o medo, ele só mostra que a gente pode seguir além. A gente tem muito medo do que é melhor pra gente, porque a gente não tem ideia do que seja. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Até a próxima semana, gente. Um beijão. Cariletas pelo mundo. Vamos lá?